Fala, jovem! Você sabe qual foi o melhor time da rodada no Campeonato Brasileiro? E você sabe por acaso qual foi o resultado menos justo da 14ª rodada? Ou qual foi o time que mais finalizou a gol e aquele que mais acertou na casinha? Pois bem, fica aqui comigo que eu vou resolver todos esses mistérios para você. Você está assistindo o Review e eu sou o Gustavo Fogaça, o seu host nessa trip doideira nos dados mais interessantes e bizarros da 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Segura essa! E para manter a nossa tradição, eu começo sempre o review trazendo para você qual foi o maior público pagante da rodada. E a gente teve aí uma sequência de 2 clássicos entre Corinthians e Santos, um no meio da semana pela Copa do Brasil, que foi bastante desequilibrado, foi um jogão, mas foi desequilibrado para o lado do Corinthians, que terminou goleando 4-0, e neste domingo, na Neoquímica Arena, novamente se enfrentaram Corinthians e Santos no Clássico Paulista e ficou no 0-0, um jogo muito mais equilibrado. E neste jogo tivemos 40.050 pagantes que deixaram lá aquele cascalho para ver um time disputado, com o Corinthians sendo anulado no meio-campo pelo time do Fabian Bustos e mesmo assim o Willian novamente comendo a bola. Que jogadoraço! É claro, o Corinthians está um pouquinho com a cabeça no Boca Juniors na Libertadores no meio da semana, mas ainda é um time melhor do que o Peixe. E olha só que legal! Temos mais um estreante aqui nos nossos índices, no índice Footstat, que é aquele nosso índice que a gente mede qual foi a melhor performance em campo dos dois times. Só para você ter uma ideia como funciona, tá? Nós temos lá um cálculo, uma fórmula, onde a gente dá peso diferente para todas as ações, com bola, sem bola, ações ofensivas, ações defensivas, e aí também individualmente, dependendo de cada setor do campo e coletivamente, para você ter uma foto perfeita sobre a performance dos dois times. Se nós dizemos aqui que um time teve um alto índice Footstats, é porque realmente ele foi o melhor da rodada. E depois de Corinthians, Atlético Mineiro e Fortaleza, hoje quem estreia como o melhor time da rodada do Campeonato Brasileiro é o Internacional de Mano Menezes, que fez absurdos 219 pontos na vitória contra o Coxa por 3-0 na sexta-feira lá no Beira-Rio. Isso que a média do Colorado é de 90 pontos por partida. Olha, o trabalho do Mano tem sido muito consistente, com um elenco novo, com jogadores que vão chegando, que ainda não se adaptaram. Mesmo assim, o Internacional consegue já estar em 3º lugar na tabela do Campeonato Brasileiro e também é o 3º no índice Footstats, no ranking geral, ou seja, é o 3º melhor time do Campeonato Brasileiro mesmo, na performance e na tabela. É bom a gente lembrar que o melhor resultado que o Inter tinha tido no índice até agora foi no empate 0-0 contra o Avaí, lá no começo do campeonato, com 159 pontos. E essa performance contra o Curitiba traz um aumento de 250% sobre a média do Colorado no campeonato. Realmente destacável. O que significa isso? O que significa o quê? O que você acabou de dizer. Esquece. Muito bem, agora eu quero que você sente aí, se você está vendo no celular, se você está vendo no computador, fica sentadinho, porque você não vai estar preparado para saber a quantidade de passes que o Fluminense do Fernando Diniz trocou na vitória por 1-0 contra o Botafogo no Clássico Carioca. Foram 725 conexões entre seus jogadores. Sim, você escutou bem, é isso mesmo, 725 passes, recorde total do Campeonato Brasileiro até agora para o Fluminense do Fernando Diniz, que tem uma média aí de 432 passes por partida. O interessante disso tudo é que a média do Flusão no campeonato de acerto é de 91%, mas nesse jogo contra o Botafogo, com esses absurdos 725 passes, a média de acerto foi de 93%. Ou seja, o Fluminense trocou muito mais passes do que a sua média e terminou acertando mais passes ainda. Ou seja, o time foi eficiente dentro do seu crescimento de volume de passes. É claro que um time que tem Paulo Henrique Ganso no meio tem por aí um protagonista de todo esse processo de um volume tão grande de passes. E o destaque fica para a dupla Paulo Henrique Ganso e Nonato, que entre eles trocaram 39 passes, foi a dupla que fez mais conexões na partida, e isso significa 5,4% dos passes totais do Fluminense. Haha, você pensou que o Galo não ia estar aqui, pois você errou, porque o Atlético Mineiro está sempre aqui no Review.
e a torcida do Galo sempre manda lá um recado, está sempre participando, porque sabe que em algum outro fundamento vai encontrar o seu time aqui no programa. E nessa rodada o Atlético Mineiro foi o time que mais acertou passes na proporção. Foram 94% de acerto com 609 passes. Olha só o absurdo da quantidade de passes que o Galo trocou na vitória contra o Fortaleza por 3-2. Se não tivesse sido esse número mais absurdo ainda, recorde total, lá que o Fluminense do Fernando Diniz fez, esse jogo do Atlético Mineiro teria sido o jogo com o time com mais passes, mas terminou sendo o segundo, mas o que mais acertou na proporção, 94% o Galo. Mas você está certo disso? Ai, 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 você, torcedor são paulino, eu sei que você tá com o coração sofrendo, né? O São Paulo é uma gangorra, gente, é um time que às vezes joga muito bem, parece que vai para as cabeças disputar título, tem momentos que dá uns apagões, tem momentos que não consegue transformar o seu volume ofensivo em resultado, como foi o caso desse empate 0-0 com o Juventude. Mas a gente não está aqui para falar de coisa ruim, não. Vamos falar de coisa boa, e a coisa boa é que o São Paulo foi o time que mais finalizou na rodada. Foram 25 finalizações contra o arco do Juventude, sendo que a média do tricolor é de 14 finalizações por partida. Foi um resultado muito injusto se a gente for ver o volume ofensivo do São Paulo, mas também não dá para tirar os méritos do Juventude, né? O time de Caxias do Sul se armou para não perder no Morumbi, a estreia do Humberto Luzer e conseguiu voltar com um ponto precioso. E outro detalhe importante sobre o São Paulo é que a média de acerto do São Paulo no campeonato nas finalizações é de 35%. E nesse grande volume contra o Juventude de 25 finalizações foram apenas 30% de acerto, ou seja, finalizou muito mais do que a sua média, mas terminou errando mais também. E já que a gente está falando de injustiça, de justiça, vamos relembrar o Justix, que é o nosso índice que a gente traz aqui para vocês, único e exclusivo, onde a gente mede a relação entre a performance dos times e o resultado da partida, para encontrar aí um ponto de equilíbrio, um ponto de justiça entre o que foi feito no campo e o resultado final. E toda rodada eu trago aqui para vocês no review qual foi o resultado mais justo e o menos justo, ou mais injusto, correto? E a gente estava falando de São Paulo e Juventude, e esse foi um novo recorde do Justix nesse Campeonato Brasileiro. Foi o resultado menos justo da rodada e o menos justo de todo o campeonato, de acordo ao que foi produzido em campo e o resultado final, certo? O Justix dessa partida foi de 5,76 pontos. Já o resultado mais justo traz um time que já esteve aqui na semana passada, é o Ceará. O empate de 1-1 com o Atlético Goianiense foi o resultado mais justo da rodada, com 0,68 pontos. É bom a gente lembrar, tá, galera? Quanto mais próximo de zero, mais justo é o resultado. Por isso que o 5,76 do São Paulo é um absurdo e esse 0,68 Ceará e Atlético Goianiense está dentro de uma média aceitável de um resultado justo com o que foi produzido em campo. Bora então para aquele momento que eu sei que vocês esperam a semana inteira, os prêmios Footstats. E vamos começar com o prêmio Fair Play, é o caralho. Meu nome é Corinthians. Olha só, hein? O time do Vitor Pereira está estreando aqui no prêmio, é a primeira vez que ele ganha o prêmio Fair Play, que como o time que mais desceu a lenha no adversário na rodada. Pois no clássico contra o Santos no 0-0, o Corinthians terminou fazendo 20 faltas, sendo que a média do Timão no campeonato é de 13. Aí você vai dizer, tá, é clássico, né, vinha de um resultado muito favorável, tem o Boca Juniors no meio da semana, o Corinthians foi lá e bateu porque tinha que bater mesmo. Ó, certíssimo, o prêmio aqui é para isso, é para quem falta tá na regra, se você bateu, você leva. Mas vamos combinar também que o Corinthians terminou batendo muito mais do que ele faz na sua média. Vocês estão de sacanagem! Agora é a hora do homem! Solta ele aí, Júnior! Chipadão, pai! Receba! Caiu as calças, mas foi sem querer, galera. Me desculpa aí, viu? Sim! Rapaz, essa semana a Luva de Pedreiro de volta nos Trend Topics, um dos assuntos mais falados do Brasil. A gente aqui no Footstats está torcendo muito para você, Irã, arrumar a sua vida, voltar a ficar tranquilo a fazer os seus conteúdos. Afinal, você é o cara que mais acerta finalizações na galáxia. É por isso que nós criamos aqui o prêmio Receba, para premiar aquele time que consegue acertar mais na casinha, na rodada. E na 14ª rodada do Brasileiro temos um estreante no prêmio Receba, o Flamengo de Dorival Júnior. Lembrando, tá? O Luva de Pedreiro é vascaíno, mas isso aí não tem nada a ver.
Então o Flamengo acertou 9 finalizações na vitória por 3-0 contra o América Mineiro no Maraca. Se a gente for pegar pela média, 3 finalizações por gol é uma média super interessante de times que querem competir pela parte de cima da tabela. Então, Mengão, vamos lá, hein? Vamos manter esse ritmo para sair lá de baixo e disputar o título do Campeonato Brasileiro. Então é isso, meu jovem, meu querido, minha querida. Você que estava aqui comigo, eu sei, tenho certeza que você já está inscrito no canal. Se você não tá, pô, tá esperando o quê? Já assina aí, dá aquele like maroto, porque assim esse vídeo vai chegar mais nerdolas como vocês, para as pessoas curtirem mais informações e conteúdos como a nossa, uma visão mais analítica, mais divertida, sobre esses assuntos que são às vezes tão sérios, né? E eu espero que vocês continuem com a gente, porque semana que vem tem mais. Valeu!